Bom dia, bem-vindos ao grande round do Hospital de Clínicas 2014, uma iniciativa conjunta do Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina e Fundação Médica do Rio Grande do Sul. O nosso encontro de hoje é a era pós-antibióticos. Estarão participando desse encontro o farmacêutico Afonso Luiz Bart, farmacêutico e bioquímico da Unidade de Microbiologia do Hospital de Clínicas. Por que não temos novos antibióticos? Será apresentado pelo professor Luciano Goldani, professor do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas, e o resgate da eficácia terapêutica com o professor Alexandre Zavascki, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas. Bom dia a todos. Inicialmente eu agradeço o convite para apresentar o que é quase impossível em 10 minutos, alguma coisa sobre o cenário atual no Brasil e no mundo de resistência bacteriana. Agradeço a vice-presidência médica, em particular o professor James Flair. Então vamos lá. Deveria passar isso? Ok. Então, para o início é importante mencionar que a resistência bacteriana é um grande problema mundial, visto, por exemplo, que a Organização Mundial de Saúde, então, liberou esse documento em abril desse ano, mencionando a questão do grande problema da resistência bacteriana, um documento que deveria representar as informações do mundo inteiro em relação à resistência. Pode passar o próximo para mim, então? O que diz nesse documento, em essência, no início? Que a resistência, então, não é mais uma previsão para o futuro, como sempre se diz, é um problema que vai acontecer. Não, já está acontecendo em todas as regiões do mundo e tem o potencial de afetar qualquer um, de qualquer idade e em qualquer país. Então, realmente é um problema atual a questão de resistência bacteriana. A questão é, como é que se desenvolve resistência? Como é que isso acontece? Então, embora eu vou mencionar 2 artigos extremamente interessantes em que resistência bacteriana, ou a presença de genes de resistência, ou a presença de bactérias resistentes, ela já é bastante antiga. Então, esse aqui é um artigo da PLOS One, então, mencionando que encontraram numa parte de uma caverna, a tal da Lechuguilla Cave, nos Estados Unidos, a região da caverna que tinha 4 milhões de anos, fizeram escavações ali, isolaram bactérias dali ainda vivas, e detectaram que essas bactérias tinham relativa resistência bacteriana, relativa resistência aos antimicrobianos, em particular, bactérias gram-negativas, por exemplo, resistentes inclusive a carbapenêmicos. Vejam, 4 milhões de anos atrás. Nessa linha, também menciona um artigo da Nature, então, com N talvez melhor, talvez só 30 mil anos. Então, essa, na verdade, é DNA isolado de um riacho, o Riacho do Urso, lá em Yukon, nos Estados Unidos também, do gelo da superfície. Na verdade, esse gelo é preservado por camadas cinza vulcânicas e estima-se que esse gelo tenha 30 mil anos. Então, desse material não foi isolado bactéria, mas foi efetivamente isolado genes de resistência a antibióticos beta-lactâmicos, tetraciclinas e glicopeptídeos. Inclusive, se estudou muito e se viu que o gene de resistência aos glicopeptídeos, o gene VAN-A, muito similar, então, aos genes modernos de resistência aos glicopeptídeos. Então, assim, isso é antigo, isso não é de hoje, bactéria resistente. Mas, inegavelmente, a resistência, como o problema que ela ocorre a partir do uso de forma significativa ou em larga escala dos antibióticos. Então, eu não posso deixar de mencionar, são só 10 minutos, mas é interessante esse histórico, pensando, então, quando a penicilina foi descoberta pela primeira vez, em 1929, Alexander Fleming, então, viu isso, trabalhava com estafilococcus, daí aquela placa que ele trabalhava contaminou com um fungo, aqui no C, e esse fungo, as colônias de estáfilo perto do fungo não cresciam bem. Como era um penicilinotato, então ele deu o nome de penicilina, esse composto que todo mundo conhece hoje em dia, Então isso foi a descoberta da penicilina em 1929, mas só no início da década de 40 que ela começou a ser utilizada, muito na Segunda Guerra Mundial, então muitos soldados voltavam para casa graças à penicilina, mais ainda em linha com o professor Marchek mencionou, agora daria para bimbar à vontade, visto que a penicilina também curava a gonorreia, Então, realmente era a bomba, do momento, o antibiótico.
o que acontece? O Staphylococcus aureus, a primeira bactéria tratada com penicilina, que era efetivamente sensível na década de 40, 100% de sensibilidade, na década de 60 já não era mais, e hoje em dia, tratar Staphylococcus aureus com penicilina é um absurdo, porque se tem 10% de Staphylococcus aureus da comunidade sensíveis à penicilina, é muito. Ok, isso é simples. Mas carbapenêmico, os principais antibióticos, então, para o tratamento de bactérias, de infecções com bactérias gram-negativas, então, em particular, o imipenem, o primeiro carbapenêmico colocado no mercado em 1996. Após 17 anos de uso, então, esse é um trabalho dos britânicos, né, do Surveillance Network, que analisaram 1,42 milhões de Enterobacteriaceae, lá em 2002, até 2002, de 96 a 2002, e apenas 59 eram resistentes a carbapenêmicos. Então, assim, a resistência a carbapenêmico na família Enterobacteriaceae, ainda em 2002, extremamente baixa, 0,05%. Como é que é hoje isso? Tá? Então, esses são dados do Sentry, que é um estudo de vigilância no mundo inteiro, com dados da Europa e dos Estados Unidos, um N bem menor, mas mostrando aí então que a resistência da Klebsiella, que é uma bactéria da família Enterobacteriaceae, ao meropenem, então, por volta de 7%. E mais ainda, se esta Klebsiella já tem um mecanismo de resistência, ela é ainda mais resistente aos carbapenêmicos, podendo chegar a 35% de resistência. Então, realmente, é uma evolução, novamente, como resposta ao uso dos antimicrobianos. Então, esse artigo é interessante, que o final dele diz que esses resultados confirmam que muito poucos agentes ainda têm uma efetividade de largo espectro quanto à maioria dos bacilos gram-negativos de pacientes com pneumonia nos Estados Unidos e na Europa. Quem gosta de cientometria, medida da ciência, então tem trabalhos que hoje medem, então esse aqui analisou 22.300 publicações nos últimos 70 anos, aqui então é uma linha do tempo com com o uso clínico dos antibióticos, e essa sombra atrás são artigos relacionados a mecanismos de resistência beta-lactamase a esses antibióticos. Então, depois do surgimento de determinado antibiótico, surgiu um número grande de artigos, e o que eu quero mostrar para vocês é essa parte mais escura, de 2002 para cá, que é a produção das tais de carbapenemases. Tá? Então, quais são as principais bactérias de importância clínica e resistência aos antimicrobianos? Inegavelmente gram-positivo, Staphylococcus e Enterococcus, mas principalmente bactérias ditas gram-negativas, ou classificadas como gram-negativas, da família Enterobacteriaceae, e os bacilos gram-negativos não fermentador, Pseudomonas e Acinetobacter. É tanto que é assim que tem, então, esse artigo, né, no CID de 2009, bastante famoso para quem é da área, que usa a expressão no escape, E de Enterobacter, S de Enterobacter, S de Staphylococcus, desculpa, primeiro E de Enterococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa e Enterobacter. Então, é fácil essa mnemotécnica, porque realmente essas são as principais bactérias associadas à resistência. O que eu vou falar agora, os últimos 5 minutos que me restam, falar de resistência em Enterobacteriaceae, que é o grande problema atual no Brasil e no mundo. Então, quais são os mecanismos de resistência que tornam uma bactéria, então, imune à ação de determinados antibióticos? Olha, a bactéria ela pode não permitir que o antibiótico penetre nessa célula, e, consequentemente, o antibiótico não vai ter ação. O antibiótico que penetra, muitas vezes a bactéria pode, como eu gosto de dizer, cuspir o antibiótico para fora, com mecanismos de efluxo, e aí também o antibiótico não tem efeito. Mas, inegavelmente, são as enzimas que inativam antibióticos, o principal mecanismo de resistência em bactérias gram-negativas. E aí, claro, como os principais antibióticos são os beta-lactâmicos, as beta-lactamases são as principais enzimas que degradam esses antibióticos. E aí é um problema para quem não é da área, porque é uma verdadeira sopa de letrinhas, né? AMP-C, SBL, MP, VIN, KPC, NDM, mas são os acronímios, na verdade, dos genes de resistência. Então, essa é uma classificação de carbapenemases, que eu não preciso de beta-lactamase, que vocês decorem isso, mas que a gente saiba que existem, então, beta-lactamases, hoje em dia, que degradam antibióticos carbapenêmicos e, como tal, são
denominadas de carbapenemase, que tem essa capacidade de inibir antibióticos ou de inativar antibióticos carbapenêmicos. São classificadas, uma classificação aí específica de Ambler, em letras, né, as carbapenemases do grupo A, B e D. Né? E aí vão começar a surgir essas letras, como eu falei para vocês, as da classe A, KPC, que eu vou mencionar, e mais atualmente a tal da NDM. Então vamos lá. Carbapenemase da classe A tem alto poder hidrolítico sobre os carbapenêmicos, e embora existam várias, inegavelmente a KPC é a principal representante dessas carbapenemases. Ela está aí em cinza, disseminada no mundo inteiro, e são dados de 2011. Tá? Aqui no Brasil, o primeiro artigo saiu em 2009 de KPC, né? Embora saiba-se que desde 2005 tem amostras resistentes. E por que eu estou mostrando esses dados? Que a gente está vendo aqui concentração inibitória mínima dos carbapenêmicos, que é alto, então, para essas bactérias, mostrando que elas são resistentes, obviamente, mas que também são resistentes a todos os outros beta-lactâmicos, e essa ainda tinha uma certa sensibilidade a aminoglicosídeos e quinolonas. Esse é um trabalho aqui, então, no sul do Brasil, mostrando, então, o primeiro caso de KPC aqui no sul do Brasil, de novo, mostrando para vocês a questão da resistência aos carbapenêmicos, que são carbapenemases, mas também resistência aos outros antibióticos beta-lactâmicos como um todo. Né? E, interessantemente, um mesmo clone, né, em diferentes locais aqui do Rio Grande do Sul, o Hospital da PUC e o Hospital Bruno Born de Lajeado, o mesmo clone bacteriano desses dois locais diferentes. Esses são dados bem mais atuais de KPC aqui no Sul. Né? De novo, o que eu quero mostrar para vocês? Várias amostras produtoras de KPC altamente resistentes aos carbapenêmicos e também resistentes a praticamente todos os outros antimicrobianos, com exceção ali de polimixina B e tigecyclina, que certamente vão ser mencionadas mais adiante pelos meus colegas ali uniformizados. Então, eu devo mencionar que KPC realmente está disseminada no país como um todo. Né? Todas as regiões do país já têm essa descrição dessa enzima, bactérias com KPC. Então, KPC, resumindo, né? Como vai ter pergunta depois, tem que decorar, KPC é um gene que confere resistência aos carbapenêmicos, que está na família Enterobacteriaceae. Primeiro caso, olha só, 1996 nos Estados Unidos, mas hoje prevalente no mundo inteiro e também no Brasil. Carbapenemases da classe B, são as famosas metalo-beta-lactamases. Por que são denominadas como tal? Porque elas precisam de um metal como cofator para agir. Né? E aí são um número grande de carbapenemases, metalo-beta-lactamase, 12 aí, mas devo mencionar para vocês que esta, inegavelmente, a tal da NDM é a mais importante, a mais atual e a mais importante. E eu trago esse artigo da Lancet Infectious Disease, que eu acho um artigo marco aí na questão de NDM, falando do início e da disseminação dessa enzima na família Enterobacteriaceae. De novo, o que eu estou mostrando para vocês? Dados de resistência, olhem, perfil de sensibilidade para os diversos antibióticos, praticamente nulo, com exceção, de novo, de tigecyclina e colistina dessas amostras produtoras, então, de NDM. Mais interessante, por que a NDM é denominada esse gene? Porque ele foi originalmente isolado, então, a bactéria na Nova Delhi, na Índia, né? Então, vários casos na Índia, no Paquistão, ali próximo, mas mais ainda, também no Reino Unido, logo imediatamente. Por quê? Porque as pessoas saíam do Reino Unido, iam fazer cirurgias na Índia, porque é bem mais barato que no Reino Unido, né, o famoso turismo médico, normalmente cirurgias, na verdade, estéticas, e quando voltavam para o Reino Unido, então traziam de presente uma bactéria altamente resistente aos carbapenêmicos. E aqui, já existe? Sim, existe nessa instituição, em outras instituições de Porto Alegre. Essa é a primeira descrição de NDM no Brasil, né, mencionando realmente que foi aqui em Porto Alegre, a bactéria não era muito resistente. E esse é um artigo, então, bem mais atual, mencionando NDM na família Enterobacteriaceae aqui em Porto Alegre. Então, uma análise de 17, amostra de 17 hospitais, que avaliamos a pesquisa de carbapenemase por PCR em tempo real, né? Até então, nesse artigo, tínhamos estudado 1.134 amostras, 11 positivas para NDM, e veja que interessante, a bactéria do Enterobacter cloacae complexo, vejam,
mesmo perfil migratório. Isso aqui é o DNA extraído dessas bactérias, mostrando que são exatamente o mesmo clone no mesmo hospital. Mencionando então, ou esclarecendo que a disseminação desse mecanismo de resistência, ele é muito pela disseminação da bactéria e não somente do gene. Tá? E de novo, aliás, uma bactéria encontrada no meio ambiente, uma torneira igual a encontrada em diferentes pacientes. De novo, gráfico mostrando alta resistência aos carbapenêmicos. Então, resumindo, NDM também é um gene que confere resistência aos carbapenêmicos, descrito pela primeira vez em 2010, muito associado, então, ao turismo médico, pelo menos inicialmente. E até então, até 2013, não tinha sido descrito no Brasil e hoje já é extensivamente descrito aí. Encerrando, então, eu devo mencionar para vocês, nós temos um laboratório de pesquisa que trabalhamos e oferecemos o serviço de pesquisa de genes de resistência desde abril de 2013, já analisamos mais de 3.000 amostras, tá? E dessas, 1,2% são NDM, né? Muitas dessa instituição, e um grande percentual, então, são bactérias produtoras de KPC. Eu encerro mencionando, então, esse artigo, né, que é uma revisão falando de bactérias gram-negativas pan-resistentes. Realmente, os temores, então, em relação à era pós-antibiótica são uma verdade para bactérias multiresistentes. E esse artigo, então, encerra dizendo que nós devemos aumentar os esforços para prevenir a atividade de antibióticos que estão ainda à disposição, ou pelo menos expandir o máximo possível o período do uso deles, né? Enquanto que pesquisa em grande quantidade deveria ser feita para focar no desenvolvimento e introdução de novos antibióticos na clínica. Gostaria de agradecer as pessoas com quem eu trabalho, em particular o Alexandre Zavascki, professor Jorge Sampaio de São Paulo, a unidade de microbiologia aqui do Hospital de Clínicas, Dr. Valério Aquino, e, claro, as meninas aí do nosso laboratório. Ok? Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao professor James, ao professor Zavascki pelo convite. A minha incumbência aqui é falar por que a gente não desenvolve novos antibióticos. Então, eu trouxe aqui só um slide que eu tenho há algum tempo, para dar uma ideia para vocês como é que era feita o tratamento antimicrobiano. Vou começar, então, a dividir em 3 fases, né? A primeira fase, já se sabia que existiam infecções, mas nós não sabíamos como tratá-las. E aí as primeiras tentativas foram com a terapia, com a soroterapia. O que era a soroterapia? Se injetava o organismo num cavalo, né? Se extraía o plasma desse cavalo e se injetava no indivíduo. Então, isso era feito com a difteria, com o tétano, principalmente. Até hoje se usa. Né? Só que era muito específico. Né? Era muito específico, a soroterapia era muito específica, curava os pacientes. Mas era muito trabalhoso. Né? E aí começaram a sair os primeiros trabalhos, né? No século XIX, né? Com aquele que eu coloquei ali. E, posteriormente, começou a se avançar com as descobertas, né? Era Fleming, né? A partir do século XX, nós começamos a ter o desenvolvimento dos primeiros antimicrobianos. E, a partir do desenvolvimento dos primeiros antimicrobianos, nós tivemos a Golden Age, com inúmeros antimicrobianos aparecendo no mercado e as infecções estavam curadas, desapareceram. Que maravilha! Veio a resistência, o declínio no desenvolvimento de antibióticos a partir dos anos de 1980, e esse entrave entre a produção de antibióticos novos e o aumento da resistência. O que nós vamos fazer? A terceira idade tem sido mencionado, que seria a imunoterapia junto com a antibiótico terapia para algumas doenças, como você sabe, existe, doenças infecciosas. Nós temos, por exemplo, algum exemplo assim em termos de hepatite C, o interferon, que já está saindo em desuso com a ribavirina. Né? Então, nós temos alguma coisa em doenças fúngicas, mas ainda em doenças bacterianas, infecções causadas por bactérias, nós não temos ainda uma terceira idade, alguma coisa que caia fora do desenvolvimento de antimicrobianos. Próximo.
Então, os primeiros antimicrobianos que saíram começou a causar uma revolução, principalmente na Europa, né? Que maravilha, o indivíduo ingere uma cápsula, várias injeções daquele medicamento, e seja onde estiver aquele processo infeccioso, nós vamos curar. E seja qual for o tipo de agente infeccioso, nós vamos curar. Acabou as infecções. Né? Era mera ficção. Né? As bactérias foram desenvolvendo, nossos colegas aqui estão comentando sobre isso, inúmeros mecanismos de defesa. Né? Pode passar um outro. Foram desenvolvidos inúmeros antibióticos, desde a época começou lá na época da mãe do professor Marchek, como ele se referiu aqui, lá, 1944, 45, todos origem micro-organismos, antimicrobianos naturais, uma maravilha, pouca resistência, inúmeros antimicrobianos e um desenvolvimento assim fantástico para as indústrias farmacêuticas. Daí a pergunta, a indústria farmacêutica, exatamente as indústrias farmacêuticas encontraram um campo fértil aí para o desenvolvimento desses antimicrobianos. Né? Todos eles derivados, né, de organismos, começou a era dos antimicrobianos semissintéticos, sintéticos, e isso foi crescendo, e junto com isso, né, a resistência bacteriana. Próximo. Alguns fatos que eu queria colocar para vocês. A produção de novos antibióticos tem sido exclusividade das indústrias. É muito difícil vocês encontrarem algum antimicrobiano no mercado, não sei se vocês conhecem algum, que foi desenvolvido pela Harvard University, pela Berkeley, pela Yale, por Oxford. Não. Quando nós falamos em novos antimicrobianos, nós vamos falar na Pfizer, na AstraZeneca, né? Indústrias farmacêuticas. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente. 1,6% das medicações atualmente em desenvolvimento nessas companhias são antibióticos. 1,6%. Então, toda essa celeuma aqui que nós estamos fazendo em termos de resistência bacteriana está na ponta de lá. Nós temos a produção de apenas 1,6% das medicações, desenvolvimentos, novos antibióticos fazem parte do arsenal dessas indústrias. O desenvolvimento de um novo antibiótico custa para essas empresas, para esse 1,6% que eles estão desenvolvendo, 1,7 bilhões de dólares, não é reais, de dólares. Então, vocês não fiquem às vezes brabos, viu, professora Nadine? Só não fica brabo com os representantes, às vezes, que eles vão fazer propaganda aqui dos antimicrobianos novos deles, né? Porque eles estão gastando uma fortuna, viu, professora? São apenas 4 indústrias, grandes indústrias, que estão desenvolvendo antibiótico. Eu não vou citar aqui porque não... Então, a gente está numa restrição muito grande. E por que isso? Eu queria que vocês me respondessem isso. Por que está ficando difícil? Já dei algumas dicas para vocês. Eu trouxe aqui para vocês, até eu agradeço o professor Alexandre Zavascki pelo convite, porque eu estou falando mais em business do que medicina aqui, mas como eu falei para ele que ia fazer um master de economia, então ele me convidou para essa palestra aqui. O Net Present Value das medicações. O que seria isso? É o quanto vai ser rentável a produção daquela medicação. As doenças neurológicas, aí eu vou entrar em Alzheimer e outras, não sei se tem algum especialista da área aqui de neurologia, são muito rentáveis para as companhias, para as indústrias farmacêuticas. O net value dela é de 700, ou seja, eles estão colocando no mercado, né, estão produzindo e colocando no mercado uma medicação que vai render 700 vezes mais do que eles estão gastando. No câncer, professor James, 300, e a gente está vendo, né, que a produção continua ainda steady, né, firme. Antibiótico parenteral injetável, 100. É muito pouco, porque se gasta. É muito risco para uma indústria farmacêutica colocar dinheiro em cima da produção do antibiótico. Estou falando em indústria farmacêutica porque eu não estou falando na academia, não estou falando em ambientes, instituições governamentais, porque isso é ficção atualmente no nosso meio. Próximo. Precisamos investir na produção de novos antibióticos? Talvez a gente consiga achar algum investidor, né? Nós não sabemos, né? Mas a gente tem que pensar muito bem sobre isso. Próximo. Por que não se investe, então, em novos antibióticos?
Eu vou dar algumas razões assim importantes. Antibióticos são administrados por um curto período de tempo. Eu estou falando com o indivíduo lá, o dono o CEO de uma companhia de indústria. Bom, eu vou lançar um antibiótico para resistência bacteriana, existe aí KPCs, existe bactérias pan-resistentes, e eu quero lançar esse antibiótico. Bom, tem um detalhe, o senhor vai usar ele por um curto período e raramente. O cara, como? Eu vou gastar 1,7 bilhões nessa medicação. Olha, agora, se nós olharmos os guidelines, cada vez a gente está diminuindo o tempo de tratamento, e esses antibióticos, eu falei lá com o Rodrigo, né, lá da CCH, e ele disse que esse antibiótico é só para usos específicos. O cara disse, pô, mas eu quero usar bastante ele. Não, o senhor não dá. Então, eu vou aumentar o preço, é uma estratégia. Mas é muito difícil, né, tu conseguir pagar um antibiótico com essas restrições. E está certo, eu não estou questionando isso. Mas para o indivíduo que está desenvolvendo e que quer ganhar dinheiro, quer aumentar o valor da sua bolsa no mercado, ele quer usar o antibiótico por o maior tempo possível. De preferência até crônico seria o melhor, né? Cronicamente, que nem se faz com doenças neurológicas, né? Com vários ciclos de tratamento do câncer, mas não pode, não faz bem para o meio ambiente, não faz bem para o paciente, para o ambiente hospitalar. Não é indicado o tratamento prolongado e crônico de antimicrobiano. Novos antibióticos lançados no mercado têm uso restrito e por um curto período. Então, isso aí praticamente desaba toda a volúpia dessas indústrias de se manifestarem e fazerem planos para produzirem antimicrobianos. Disseminação de genéricos é muito melhor investimento. Trata o usual, é baratinho e vende em grande quantidade. Eu diria que é a mesma coisa que os bufês, né, que se disseminaram em Porto Alegre aqui, né? Grande quantidade, é baratinho, divido assim para mim, pô, eu não gasto. Na 9 pila tem tudo ali, né? Eu como carne, é barato e o indivíduo ganha ali em R$1, né? Naquela grande quantidade de pessoas que vão ali. Então os genéricos nem se comparam com esses super antibióticos que a gente está querendo que apareçam e são muitos necessários, conforme foi colocado aí. E uma coisa muito importante para vocês terem uma ideia é o aumento das barreiras regulatórias para estudos clínicos. Eu não sei se tem alguém aqui do CEP presente, mas está cada vez mais difícil, né? O que está se exigindo, que o FDA está exigindo agora, não é só não inferioridade, eles querem superioridade. A tolerância para efeitos adversos começou a diminuir. Então, as condições hoje que existem para ser aprovado esses antimicrobianos são muito mais difíceis do que existia no passado. Então, isso aí, de certa forma, desestimula, né? Se desestimula a produção de antibióticos que vai lá da fase 1 até a fase 3 e que pode ser queimado já na fase 1. Então, as barreiras estão cada vez mais complicadas, mais exigentes, e com isso aí está desestimulando de maneira enorme a produção desses novos antimicrobianos. O que está se fazendo? Está se fazendo várias chamadas, 10 em 10 novos antimicrobianos, novas classes, né? Não só o remendos do que existe, até 2020. Né? A gente precisa de novas classes, novos targets, né? Porque hoje em dia a gente está fazendo só remendos no que já existe, né? Inibidores da beta-lactamase, né? Todos eles pertencentes à mesma classe, agindo no mesmo sítio com algumas modificações. Já se sabe que uma bactéria, né, professor Afonso, tem 30 já identificado proteínas conservadas que são excelentes sítios para essas novas medicações atuais. Só que não existe nem um esboço, né, de plano, ensaio, para que esses targets, né, essas proteínas pudessem ser modificadas e com isso contribuírem para a formação, para o desenvolvimento de novo antimicrobiano. Então, liga-se a parceria com a academia, incentivos, isso tem sido feito pelo governo americano, né? Aumentar o tempo de exclusividade do antimicrobiano, da patente dele. Tu vai lançar um novo antimicrobiano, eu vou deixar para 15 anos, 10 anos a exclusividade, né? Eu vou te dar um incentivo fiscal para tu produzir, porque eu sei que tu vai ter dificuldade, né? Tu vai vender pouco esse antimicrobiano, tu vai usar por um curto período de tempo, então eu vou te dar alguma coisa a mais, né? Existe uma tentativa de se fazer a mesma coisa com novos antimicrobianos que se faz com as doenças raras,
né? Não sei se tem alguém da genética aqui, Gaucher, né? Gaucher, né? Então, são doenças raríssimas que tem que se desenvolver, Gaucher, onde, seja lá o nome que for, que se usa eventualmente, né? Eventualmente, então, mas tem que ter um tratamento. Então, qual é o incentivo que eu tenho para produzir essa medicação? Então, existem incentivos para essas medicações para doenças raras. Por que não para os novos antimicrobianos? É uma tentativa. Então, nós estamos naquele dilema, né? E aí até teve um pesquisador aí que gosta de falar, assim que nem o professor Marchek, gosta de colocar para fora as coisas de um modo bem espontâneo, e ele comentando que, olha aqui, ó, esse troço de desenvolver novo antimicrobiano está na mão das indústrias farmacêuticas, a academia não quer saber, porque tem várias complicações, a indústria está tirando o time de campo e nós estamos se deparando com essa resistência, está matando muita gente, eu não sei se o Alexandre vai trazer alguns números, né? Tem muita infecção causada por bactérias multiresistentes, sem tratamento. E agora a questão é que nós estamos naquele impasse que nem as reuniões que existem sobre a preservação do meio ambiente, do clima, que não dá em nada, né? Todo mundo já sabe que continua a mesma, eu diria, a mesma complicação de sempre. Então, existe tentativas de vários meios aí para tentar colocar em prática essa produção de pelo menos 10, 15 novos antimicrobianos atuando em novos sítios para tentar combater de uma maneira escalonada essas infecções. Não adianta tu jogar esses antimicrobianos todos juntos, tem que ter uma maneira escalonada, uma maneira de se preservar esses antimicrobianos com incentivos, com coparcerias entre a indústria e a academia, as universidades. Bom, acho que eu já falei demais, eu gostaria de terminar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, professor James, pelo convite, também por ter a oportunidade de falar nessa mesa aí. Como é que a gente faz, então, pessoal, no cenário atual, poucos antibióticos? Pode passar, não sei se... Eu passo aqui. Então, na verdade, a minha ideia não é só ficar na questão do resgate, da eficácia desses antibióticos. Eu gostaria de falar um pouco também sobre as estratégias de tratamento que têm se usado, né? O que nós temos de nova droga, concretamente, e um pouquinho mais assim sobre o que o Goldani acabou de comentar, que tipo de ação nós temos em andamento atualmente. Bom, pessoal, vocês viram na palestra do Afonso que ele praticamente não mencionou gram negativo, né? Então, realmente, o desafio para a terapêutica antimicrobiana, né, o que está ameaçando nós não termos mais antibióticos são realmente os gram negativos. Para gram positivos, a gente ainda tem várias drogas alternativas, e até um pouco no que o Goldani falou, é muito mais fácil descobrir, é muito mais fácil desenvolver uma molécula para uma bactéria gram positiva. Então, ainda nós temos a indústria farmacêutica, em termos de antibacterianos para gram positivos, ainda consegue continuar respirando. Todavia, para enterobactérias, não. E as enterobactérias produtoras de carbapenemase, que o professor Afonso falou, elas usualmente apresentam o perfil XDR, né? O Extensively Drug Resistant, traduziria como uma resistência extensa, é o mais comum. Isso implica sensibilidade a não mais que 2 drogas. Tá? Usualmente é polimixina, e eu diria que a maioria desses isolados é unicamente sensível às polimixinas. Polimixinas são antibióticos, se vocês lembrarem da lista ali do Goldani, foram descobertas em 1947. Né? O uso clínico começou em 1950, praticamente abandonada na década de 80, e que por essa necessidade, por essa ausência de antibióticos, voltou à prática clínica, sobretudo nos últimos 15 anos. Né? Então, é onde a gente tem mais experiência atualmente, é a droga que tem mais sido usada. Essa é uma mensagem, né? Eu não vou me aprofundar em nada aqui, eu quero deixar mensagens bem claras para vocês. Indiscutivelmente, as polimixinas salvam vidas, né? Está bem demonstrado que infecções por bactérias extensamente resistentes, não tratadas, os pacientes vão morrer mais do que se tratados com polimixinas. Porém, nós já demonstramos
que, se comparado com outros antibióticos, quando a gente trata um paciente com polimixina, mesmo controlando para variáveis associadas à mortalidade, os pacientes acabam morrendo mais. Isso em bacteremias, pneumonias associadas à ventilação mecânica. Essa meta-análise que ainda não está publicada vai mostrar isso, né, incluindo todos os estudos comparativos de polimixina versus outros antibióticos. O que significa dizer que mesmo pacientes com infecção por bactérias com resistência extensa, mesmo quando adequadamente tratados, eles ainda apresentam maior mortalidade. Ou seja, nós já, mesmo ainda tendo uma ou duas opções disponíveis, nós já estamos vivenciando uma fase em que os nossos pacientes estão morrendo mais. Bom, em parte, a gente pode explicar essa maior mortalidade ainda pelo mau uso das polimixinas, porque até muito recentemente a gente não sabia, o uso da polimixina é absolutamente empírico, dosagens, ajuste para a função renal, não sabia, cada um fazia como queria, porque não havia dados, os dados que nós tínhamos eram de 1950, né, com estudos sem metodologia apropriada para nos descrever o comportamento da droga. E nisso, o Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas tem colaborado bastante, né, em parceria com a Universidade de Monash, e nós temos, assim, ajudado a esclarecer bastante coisas em relação às polimixinas. Tá? Então, esse é o último estudo que a gente publicou, avaliando farmacocinética, né, dando uma base racional para os nossos regimes terapêuticos, né, conseguindo determinar as concentrações, as áreas sobre a curva, todas as variáveis que vão influenciar na eficácia dos nossos antibióticos. E mais do que tudo, uma coisa muito importante, que embora a polimixina seja muito nefrotóxica, o clearance dela não depende da função renal, não é renal, ou seja, eu não devo ajustar a minha dose para o paciente que perde função renal, às custas, em detrimento da eficácia terapêutica. Tá? Então, isso está sendo tudo revisto agora nos últimos 2 anos. Muitos pacientes, certamente, que tiveram a dose ajustada, morreram por causa disso. Bom, esse pior desempenho das polimixinas nos estudos clínicos, combinado com uma forte evidência pré-clínica, a partir de estudos in vitro e experimentais de sinergismo de polimixina com outras drogas, levaram os clínicos a assumir, a adotar terapia combinada para bactérias extensivamente resistentes. O que eu tenho para dizer para vocês é que essa terapia combinada, que hoje é amplamente utilizada, ela definitivamente não é baseada ainda numa evidência científica clara, né? O que nós temos são apenas 4 estudos de coorte, mostrando menor mortalidade da terapia combinada em enterobactérias. Nós não temos nada em Pseudomonas nem Acinetobacter. Desses 4 estudos, a gente não vai, obviamente, detalhar cada um, o que eu queria resumir para vocês assim, tem várias limitações, mas se a gente pode tirar uma coisa, é que a menor mortalidade só é atingida quando eu consigo combinar pelo menos 2 antibióticos ativos, o que nem sempre a gente consegue. Nesse sentido, a gente tentou elaborar uma estratégia, né, de busca da eficácia desse segundo antibiótico, ou primeiro da base, né, do pilar central, que usualmente são as polimixinas, e tentar um segundo. O conceito para tratamento dessas bactérias de individualização da terapia, não posso mais pensar olha, esses pacientes eu vou tratar com esse antibiótico. Não, eu tenho que ver o indivíduo. A atividade antimicrobiana não é avaliada, a eficácia não é avaliada só pelo S e pelo R do antibiograma, pessoal. Vai muito além disso. A gente tem que considerar variáveis do hospedeiro, a gente tem que considerar nesses casos qual a bactéria e o potencial ou confirmado mecanismo de resistência subjacente, e tem que considerar as propriedades farmacocinéticas, farmacodinâmicas do antimicrobiano. Eu não vou detalhar tudo isso, eu acho que eu já até passei bastante do tempo. Eu queria dizer para vocês que o que nos sobra para ajudar as polimixinas quando nós temos polimixinas. Os próprios carbapenêmicos, tá?
Os carbapenêmicos, a gente consegue resgatar a atividade dele, mesmo ele vindo com um Rzinho do laboratório, se o nível de resistência é baixo, tá? Através de modificações em tempo de fusão, em dose, coisas desse tipo, também não vou conseguir trabalhar com vocês. O grande problema é que variações, ou seja, níveis baixos de resistência a carbapenêmicos, mais uma vez eu só vou encontrar em Enterobacteriaceae. Pelos mecanismos de resistência aos carbapenêmicos, acineto e pseudomonas usualmente têm níveis muito elevados de resistência a carbapenêmicos e eu não consigo resgatar essa droga. Tigeciclina, tá? Uma droga preciosa, não chega exatamente a ser uma nova classe, mas ela talvez seja a única exceção nos últimos anos, uma droga nova para gram-negativos. Tá? Ela não tem atividade para pseudomonas, mas ela se mantém ativa contra enterobactérias resistentes a carbapenêmicos e acineto. Tá? Mais uma vez está se descobrindo, né, quais são os alvos farmacocinéticos, farmacodinâmicos ideais para a gente atingir a eficácia máxima dessa droga. Então, a terapia tem que ser individualizada, considerando o MIC da bactéria e o paciente, o sítio de infecção. Aminoglicosídeos, os velhos aminoglicosídeos, eles ainda apresentam principalmente sensibilidade em enterobactérias. Tá? O grande problema da combinação dos aminoglicosídeos é a potencialização de nefrotoxicidade. Tá? O laboratório tem que testar a amicacina e gentamicina, porque existem mecanismos de resistência que só vão atuar em um aminoglicosídeo. Tá? E, infelizmente, também não vou conseguir trabalhar muito, mas o sensível de um antibiograma, não necessariamente num aminoglicosídeo, indica eficácia ótima, a eficácia bactericida, tá? Por questões de farmacocinética também da droga. Fosfomicina eu vou pular, é uma droga antiga também, não temos a formulação intravenosa no Brasil, o que eu posso dizer para vocês, não vai ser a solução. E quando nós temos isso aqui, né, o cenário de panresistência, ou resistência a todas as drogas, inclusive polimixinas, tigeciclina, aminoglicosídeos, a tudo. Mais uma vez, né, nós precisamos individualizar caso a caso. O que se tem feito é combinar, em geral, 2 a 3 drogas antimicrobianas. Tá? É fundamental, né, a colaboração de um infectologista para otimizar essa terapia. Não é assim, já que é tudo resistente, eu jogo qualquer coisa. Não. A gente pode achar coisas que talvez a gente ainda consiga ter mais atividade, seja pela farmacocinética ou farmacodinâmica ou pelo mecanismo subjacente que determina a resistência. Novas drogas. Estou falando bem rápido, né? Mas não tem, como o Goldani falou ainda, não tem uma nova classe. Existem variações sobre o mesmo tema, mas que tem uma perspectiva mais concreta de entrarem no mercado nos próximos anos. Um é o Avibactam, é um inibidor de beta-lactamase de classe A, que consegue inibir KPC, que o professor Afonso falou. Tá? Então, temos estudos em fase 1 com Aztreonam, já em fase 3 em combinação com a ceftazidima. A grande questão é assim, se o mecanismo de resistência é metalo-beta-lactamase, não adianta nada usar o Avibactam. Plasmomicina é um derivado, é um aminoglicosídeo, derivado da cisomicina. Ele vai manter atividade contra bactérias resistentes à amicacina e resistentes à gentamicina, produtoras de acetiltransferases, que é a grande maioria. Tá? Então, ela pode ter bastante ação. Porém, se a bactéria produz uma metilase codificada pelo gene A ou RMTC, que é muito frequente vir junto no plasmídio de NDM, ela não vai ter atividade. Então, fica mais uma vez algo pendente, mas já temos estudos em fase 3 também. E, por fim, a eravaciclina é um derivado da tetraciclina, uma fluorciclina, uma atividade muito parecida com a tigeciclina, embora in vitro ela pareça até ser um pouquinho mais potente e, inclusive, ter atividade contra isolados resistentes à tigeciclina. Bom, pessoal, isso aqui é um slide agora, eu trouxe do último ICAC, sobre o que está se fazendo sobre isso, né? Não temos tempo a perder, definitivamente. Se eu descobrir hoje uma molécula nova, eu só vou conseguir usá-la daqui a 10, na melhor das hipóteses, ou 20 anos. Tá? Então, o que está sendo feito? O Goldani citou algumas coisas, existem várias entidades já mobilizadas, organizações não governamentais, para modificar o quê? Incentivar
a produção de novas drogas, a descoberta, e alterar, aquilo que o Goldoni falou, um pouco das regras do jogo para aprovação de antimicrobianos. Semana passada, né, o Obama lançou uma série de medidas também para combater esse problema da resistência bacteriana, tá? Entre as quais, então, assim, incentivos muito pesados para a promoção e desenvolvimento de novos antimicrobianos. O que se propõe para o FDA, está sendo uma discussão bastante interessante, é que cada vez aquelas exigências de 2 ensaios clínicos, de uma inferioridade, enfim, isso seja modificado frente a um cenário que até então não tinha precedência nenhuma. Tá? Nós não temos drogas, nós temos infecções resistentes a todas as drogas. O que a gente faz? Eu preciso acelerar esse processo. Então, talvez para a liberação de novas drogas, né, cada vez mais a base farmacocinética, combinados mesmo com evidências pré-clínicas, sejam suficientes para poder liberar esses antibióticos. Ou ainda, antibióticos já liberados, mas cujo ensaio clínico não foi para aquela indicação, né, também o FDA revisar isso e colocar várias considerações, né, sobre a droga. Olha, a droga não foi avaliada para isso, mas como ela pode ser necessária para esse patógeno, então liberar para outras indicações. Finalizando, então, a possibilidade de uma era pós-antibióticos, ou seja, eu tenho eles, mas eles são inefetivos. É uma realidade em infecções hospitalares por enterobactérias, Acinetobacter, Pseudomonas. O manejo ótimo dessas infecções, atualmente, né, é bastante complexo, tá? Envolve variáveis do hospedeiro, sítio de infecção, qual é o patógeno, variáveis farmacocinéticas, farmacodinâmicas e os mecanismos de resistência. Espero que dê tempo para o debate final. Obrigado. Nós vamos... por favor, volume. Jorge? Acho que sim. Nós vamos rapidamente fazer a sessão interativa com as perguntas. Você tem a projeção das perguntas? Don't give up the fight. Preach on man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitters is gold. Half the story has never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your rights. Come on, get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Temos os patógenos, temos os antimicrobianos, mas eles são absolutamente ineficazes contra esses patógenos. Ok, vamos para a segunda pergunta. No manejo de infecções por bacilos gram-negativos com resistência extensa ou pan-resistência, qual das alternativas é mais importante para uma maior chance de sucesso terapêutico? Conhecimento da concentração inibitória mínima dos antimicrobianos, conhecimento dos mecanismos de resistência bactéria infectante, sempre usar terapia com pelo menos 2 antimicrobianos e sempre administrar os antimicrobianos nas doses mais altas possíveis. Jorge, música.
interessante que a maioria colocou sempre usar 2, né? Parece que sim, mas não é para todo mundo, não. Então, isso não é... simplesmente usar 2 drogas não é a melhor estratégia. Tá? A gente tem que, principalmente se vai usar 2 drogas, que ainda não está comprovado o seu real benefício, a gente tem que saber como é que eu vou resgatar essa segunda droga. Para saber isso, eu diria que a 1 e a 2 ajudam, tá? Mas a 1 ainda é o que vai mais ajudar, porque a 1 é a variável farmacodinâmica. Eu consigo otimizar um antibiótico, resgatar sua eficácia pelo seu perfil farmacocinético farmacodinâmico. A farmacocinética a gente deve conhecer, é do antibiótico, tem que se adaptar ao hospedeiro. E a farmacodinâmica é a concentração, a variável farmacodinâmica é a concentração inibitória mínima. Então, assim, só sensível, existem vários graus de sensibilidade, existem vários graus de resistência, e isso pode e ajuda bastante no manejo terapêutico. Dr. Rodrigo Pires, da Comissão de Infecção, está aí? Gostaria de fazer algum comentário sobre esse aspecto, Rodrigo? Com relação a esses germes aí, professor, não sei se... Está funcionando. A gente tem tido um esforço grande aqui no hospital para tentar mapear eles, né? Para você ter uma ideia, hoje no hospital a gente tem 57, a gente tem um censo diário de bactérias resistentes no hospital, que a gente mapeia todas as bactérias resistentes internados, né? E hoje a gente tem no todo 57 pacientes portadores de bactérias resistentes no hospital. E como o grupo aí muito bem apresentou, desses 57, 31 são enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos, né? Então hoje ele é o nosso principal germe multiresistente na instituição. Claro que desses 57, obviamente, então são 6% dos leitos hospitalares, em torno de 6%, né? Então a gente tem uma boa parcela ainda, obviamente, de infecções por germes sensíveis, né? E a gente tem um mapeamento bem interessante desses dados aí, desses pacientes, de onde eles circulam, de onde eles têm aparecido. Então, como o professor Alexandre falou, assim, a gente tem que ter esses pacientes com esses pacientes portadores de enterobactérias resistentes, eles são um grupo de pacientes que necessitam um cuidado especial, uma consultoria com um especialista, né, para que se adeque o melhor tratamento para eles, né? Eles não são a regra, mas eles necessitam um cuidado bem diferenciado na escolha do tratamento, né? E quanto mais individualizado, melhor. Se a gente usar o mesmo sapato para todo mundo, a gente vai estar certamente errando para alguns casos. Quanto por cento dos pacientes com infecção no hospital exigem uma participação de consultoria da comissão de infecção? A gente faz uma consultoria informal, né? Então a gente, obviamente, todas essas prescrições de antimicrobianos passam pela comissão, mas então a gente faz essa consultoria formal, né, obrigatória, e no dia a dia a gente faz uma consultoria informal. A infectologia faz uma consultoria mais formal, de ir lá ver o paciente, né? A gente não tem pernas para todo esse tipo do atendimento na beira do leito. Mas a gente tem muito bem mapeado esses pacientes, né? Hoje a gente vê uma dinâmica de transmissão dessas bactérias específicas. Por exemplo, a gente tem germes multiresistentes novos no hospital. 15% são identificados na emergência. Outros, em torno de 13% nas UTIs. 8% no 8º Sul. Pacientes transplantados. Então, a gente tem essa dinâmica desses germes e a gente atua especificamente nessas áreas, né? Mas, por outro lado, como o professor Afonso mostrou, assim, a resistência de Klebsiella a carbapenêmicos. Hoje, no geral, de dados do perfil do ano passado, hoje a gente tem 11% de resistência, ou seja, tem 89% de sensibilidade, né? Talvez, se a gente for ver em percentuais, aí o acineto seja o mais problemático. Apesar disso, como eu falei anteriormente, o nosso principal problema são enterobactérias resistentes. Hoje a gente tem 1,1, 1,5 infecções por 1.000 pacientes dia no hospital dessas infecções.
Ao contrário das outras bactérias existentes, que tem se reduzido muito no tempo, a gente tem menos de 0,7, 0,5 infecções por 1.000 pacientes. Então, apesar das enterobactérias serem de longe o mais comum, elas ainda têm, no nosso hospital, um nível ainda, enfim, controlável, eu diria. Por exemplo, numa UTI hoje a gente tem uma pressão de colonização de enterobactéria resistente ao carbapenem em torno de 16%, considerando todas as UTIs, né? A gente vê outros hospitais aí com muito mais que isso, às vezes 50% dos pacientes internados portadores, né? E outro fato importante de relatar, eu acho que é importante sem tomar mais tempo, é que a gente busca esses pacientes, e a maioria desses números que eu falei são de pacientes colonizados. 60% dos pacientes que a gente identifica portador de enterobactéria resistente ao carbapenêmico são colonizados, não têm infecção pela bactéria. Vamos para a terceira pergunta, então. Só queria fazer um comentário. Pois não, Luciano, por favor. Existe uma grande diferença entre o Brasil, só para colocar, nós estamos em época de eleição, viu, James? Então, fazer uma grande diferença entre o Brasil e países desenvolvidos em termos de infecção hospitalar. Para dar uma ideia para vocês, tá? Na época que eu morei, agora da última vez que eu estive nos Estados Unidos, em Massachusetts, tá? Os hospitais de lá têm uma obrigatoriedade de divulgar os seus índices de infecção hospitalar. Então, os índices de infecção hospitalar não ficam restritos a informações do hospital. Isso é muito importante, porque nós estamos falando aqui do Hospital de Clínicas, que tem uma comissão estruturada de alto padrão, mas nós estamos falando de pequenos hospitais, por esse Brasil afora, que não tem comissão de infecção hospitalar, que não divulgam os seus índices, né? Não existe um monitoramento. Então, a nossa capacidade de determinar o grau de infecção hospitalar nos nossos hospitais e todas essas bactérias e novos antibióticos que nós estamos comentando, que irão resolver, nós temos que fazer o dever de casa. E as nossas comissões de infecção hospitalar são precárias, né? E o Brasil não tem um sistema de monitoramento. Volta e meia, ouve falar, lá em Pernambuco morreu 20 crianças num berçário. Então, quer dizer, a gente precisa aprimorar esse processo e exigir, né, que esse sistema seja melhor feito. Obrigado, Luciano. Então, qual das bactérias abaixo ameaçam mais a eficácia dos antibióticos? Klebsiella, KPC positiva, Klebsiella NDM positiva, está... A primeira e a segunda como igualmente as mais corretas, né? Embora a KPC seja a mais disseminada, eu mostrei dados aí de 50% das bactérias resistentes a carbapenémicos terem esse gene de KPC, então ela é a mais prevalente. Mas por outro lado, eu está Let's
Rodrigo da CCIH, que era justamente a pergunta que eu tinha programado de fazer, para a gente se contextualizar dentro dos nossos... Quem são esses pacientes, quais são as medidas que a gente tem que implementar, isso está muito bem mapeado no hospital. E às vezes a gente é um dos hospitais que mais tem lá e a gente fica, poxa, a gente procura e a gente acha. Por isso que é difícil essa comparação. Tem hospitais que não fazem o rastreamento que a gente faz, por várias questões logísticas, inclusive, e a gente acaba não identificando, como eu falei, assim, 60% das enterobactérias que a gente identifica é pacientes assintomáticos. Então, esses pacientes, em algumas instituições, não entram para a estatística. Nós temos uma intervenção do professor Tomé ainda. É uma questão filosófica para a mesa aí. Os epidemiologistas gostam de dizer que o grande avanço na diminuição da mortalidade, o aumento da sobrevida no século XX, não foi por causa dos antibióticos, foi por causa dos avanços em higiene e serviços públicos. A conclusão que eu chego depois dessa mesa é que talvez nós estejamos com a necessidade de um novo paradigma, porque se nós ficarmos tentando desenvolver novas drogas cada vez mais tóxicas, nós vamos perder sempre a corrida para as bactérias que têm milhões de anos de seleção natural. Não é o caso de desenvolver outros tipos de intervenções ecologicamente corretas, reduzir o impacto das nossas UTIs e talvez, como foi citado no início, mecanismos imunológicos de resistência, coisas desse tipo. Professor Tomé, tem se trabalhado também bastante nessa linha, né? Alternativas a antibióticos, a gente realmente não teve tempo para discutir, tanto na linha de imunoterapia, vacinas, né? Infelizmente para bactérias, eu diria que nós estamos uma realidade muito distante ainda de a gente conseguir aproveitar isso, mas também tem em paralelo se trabalhado nisso. Eu não sei se era somente essa pergunta, ou tinha uma coisa sobre... Na verdade,
a gente se adota todas essas medidas, né, que muito mais baseadas na lógica, né, da transmissão, que realmente é horizontal, isso é inequívoco, não é mais dentro de um hospital, né? A gente também não comentou aqui, a bactéria que está infectando aqui, as NDMs daqui, são a mesma que estão infectando pacientes em Nova Delhi, exatamente a mesma. Hoje ela chegou de lá e veio até aqui, é diferente. A gente já conseguiu avaliar em hospitais de Porto Alegre, nós há 10 anos temos os mesmos acinetos infectando todos os hospitais. Não são novas, é a mesma que está se transmitindo de forma horizontal. Então, isso aí o Rodrigo também certamente pode comentar, né? Falha, nós falhamos nesse bloqueio de transmissão. Tá? Não é só também a questão institucional ou dos profissionais de saúde, tem a questão dos pacientes serem transferidos também. Mas a principal falha, e nós não conseguimos controlar isso, é esse bloqueio da transmissão horizontal. Mais uma participação do José Geraldo. Eu gostaria, no mesmo sentido do Tomé, dar uma experiência da obstetrícia. Nós, obstetras, somos muito restritos com os antibióticos por questões óbvias, né? Então, a gente tem meia dúzia de antibióticos para utilizar e, não por causa disso, a gente tem mais sepsis dentro do centro obstétrico. Eu diria, até o Rodrigo pode me confirmar, das áreas abertas, onde tem menor quantidade de infecção, é dentro da área obstétrica. Eu acompanhei, assim, na história da obstetrícia, na década de 80, 90, antes da era do antibiótico profilaxia, a gente fez uma série de mudanças de técnicas cirúrgicas, de medidas de higienização e de prevenção de infecção, que baixaram a taxa de infecção da cesárea de 25% para 4%. Depois, com o antibiótico profilaxia, nós conseguimos baixar de 4% para 2% e tem se mantido aí entre 1% e 2%. E eu vejo, por exemplo, agora com a JCI, uma das perguntas que se faz antes do início da cirurgia é se fez o uso da cefalosporina. Foi feito o uso da profilaxia, então, e não se começa a cirurgia antes disso. Sendo que 80% das cirurgias não tem indicação de fazer antibiótico profilaxia. Ou seja, nós estamos ainda, eu acho que numa fase que a gente pode melhorar a qualidade de higienização, realmente. Eu acho que é muito melhor fazer isso, acho que com estratégia, do que começar a procurar novos antibióticos. Acho que a resistência a antibiótico, há milhões de anos atrás, está mostrado que já existia. Por que a gente conseguiu diminuir isso, né? Eu acho que a questão de melhorar o hospedeiro, nós temos que melhorar. Obrigado, José Geraldo. Eu tenho certeza que nós conseguiríamos fazer mais uma sessão sobre a era pós-antibiótica e com a participação também da era pré-antibiótica do Dr. Marchek, que voltou a nos acompanhar lá no fundo da sala. Muito obrigado a presença de todos. Até a próxima semana.